Então, a gente começa com a primeira das dimensões cromáticas, tá? Que a gente chama de matiz. Cuidado para não confundir, às vezes as pessoas confundem o nome e chamam de matriz, não é matriz, é matiz, tá? Matiz é a própria cor, tá? Matiz é o nome da cor, é o nome que se dá para a cor. Quando a gente fala, por exemplo, vermelho, nós estamos nos referindo a uma matiz de cor, tá? Quando a gente fala ciano, nós estamos nos referindo a uma matiz de cor, tá? Às vezes algumas pessoas confundem, tem gente que chama matiz a variação de cor. Por exemplo, eu vou usar um vermelho mais alaranjado, um vermelho com matiz alaranjado. Tá? Essa é uma forma que as pessoas usam assim, de uma maneira mais popular de se referir a matiz. Tecnicamente, matiz é a cor pura, tá? É o nome da cor quando nós nos referimos à cor pura, tá? No disco de cores, no disco que a gente trabalha, com o disco tradicional de 12 cores, nós temos 12 matizes, tá? Aqui vocês têm nesse gráfico aqui, nesse desenho que está sendo mostrado, o disco com as 12 cores e a representação das 12 cores numa escala plana que aparece aí do lado, mostrando os nomes dessas 12 cores. Os nomes das cores, eles são... existe muita variação de nome de cor. Essa variação dos nomes depende muito de cada época, de cada cultura, de cada país, de cada local, de cada região. Os nomes, eles em geral, eles são dados em função histórica, em função cultural, em função social. Alguns nomes são muito antigos, né? Eles têm a ver com uma linguagem muito antiga. Eles geralmente são associados assim ao início da linguagem humana, alguns deles, né? Então, tem origem muito antiga no início da linguagem. Alguns se perderam na história, outros têm origem. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, na língua portuguesa, né, no idioma português, a palavra vermelho, né, ela tem origem latina. Ela tem uma origem lá do latim antigo, que vem de vermilion. Eu vou até escrever aqui no chat para vocês saberem, né? Uma curiosidade, né? Vermelho vem de vermilion, que é uma palavra latina que significa pequeno verme, tá? Porque vem de pequenas minhocas que eram vermelhas, pequenas minhocas bem vermelhinhas, que eram vistas na Terra, né? E daí vem, associava a cor vermelha com aquelas pequenas minhocas, né? Vermes pequenos, daí vem o termo vermelho, vermilion, vermelho. Tá? Então, vejam, às vezes essas origens de cores têm umas origens bem estranhas. Tá? Esse é um exemplo, tá? Uma curiosidade. Então, quando nós nos referimos a matiz, nós vamos estar nos referindo o nome da cor, o nome que consta no disco de cores. Tá? Uma outra palavra que é usada para se referir a matiz também é a palavra hue, em inglês hue, se escreve H-U-E, assim, aqui no chat, tá? Hue, hue. Nos softwares, nas ferramentas digitais de cor, depois eu vou mostrar para vocês, aliás, a gente pode dar uma olhada depois no site,
tá? Eu vou fazer uma demonstração para vocês, mas no material que eu preparei para mostrar para vocês, que eu não consegui abrir aqui, mas eu vou disponibilizar ele depois para vocês, eu tenho um exemplo ali de como é que a gente localiza esse rio num disco digital de cores, por exemplo, num software como o Illustrator. Tá? Rio é matiz. O rio é localizado no disco de cores pelo ângulo em que a cor se coloca no círculo cromático. Tá? Então, imagine o círculo como uma circunferência que tem ângulos indicados pelo grau. Tá? Então, por exemplo, o vermelho sempre é colocado na parte superior. Isso é estabelecido, é um código estabelecido. O vermelho sempre na parte superior e se conta a partir do vermelho, e aí os graus vão sendo girados, né, numa escala de 0 a 360. Então, por exemplo, o vermelho está na parte superior. Se a gente contar girando, né, no sentido anti-horário, o verde amarelado, que é aquela cor que está, né, bem na esquerda, no disco de cor, seria 90 graus. Então, a gente vai indicar as cores, as matizes vão ser indicadas no círculo cromático pela sua posição em termos de graus. Hue, quando a gente indica Hue, que é o H no software, tá? Ele é indicado pelo grau que ele ocupa. Então, vermelho é 0 graus, o verde amarelado seria 90 graus, o ciano, que é o oposto ao vermelho, seria 180 graus. Tá? Só para a gente ter essa posição. Para vocês terem uma ideia, então, a posição das cores é indicada sempre pelos graus que eles ocupam no círculo de cor. Certo? Segunda dimensão cromática é chamada de brilho. Também conhecida como tom ou tonalidade. O brilho, o tom ou tonalidade, ele significa a quantidade, a intensidade de luz que incide sobre uma determinada cor ou uma determinada matiz. Se nós temos uma determinada matiz e essa matiz recebe ou emite, se ela recebe ou emite uma quantidade de luz, quanto mais luz ela emite, quanto mais luz ela reflete, ou quanto mais luz ela emite, ela se torna mais clara. A gente diz que ela tem mais brilho. Tá? Maior é o brilho dela, maior é a tonalidade. Ela tem uma tonalidade mais alta, ela tem um brilho mais alto. Também pode ser chamado de valor, em alguns casos. Tá? Aumenta o brilho, aumenta o valor, aumenta a tonalidade. Mais próximo do branco ela vai ficar, porque ela vai ter mais luz, fica mais claro. Se diminui a intensidade de luz, se ela fica mais escura, ela se aproxima do preto. A gente diz que diminui o brilho, diminui a tonalidade, diminui o tom. Nesse quadro que vocês veem aqui do lado, nós temos bem no meio aqui as matizes puras. Tá? A matiz pura é as mesmas cores que estão aqui no círculo. À medida que vai aumentando o brilho, ela vai se tornando mais clara. Então, a gente vê aqui para cima a intensidade aqui de 10%, 10% de brilho, 20%, 30% e assim por diante, até ficar bem próximo do branco. E aqui para baixo vai diminuindo o brilho, ou seja, ela vai ficando mais escura, mais perto do preto. Tá?
vocês podem perceber que quando a gente tem a matiz pura, cada cor, né, cada matiz tem a sua, a gente percebe a diferença delas. À medida que elas vão diminuindo o brilho ou aumentando o brilho, quase não se nota a diferença entre elas, elas vão ficando muito parecidas, né? Porque vai diminuindo a intensidade de cada uma delas, vão ficando muito parecidas uma com a outra, até que elas se tornem quase que totalmente branco ou quase que totalmente preto. Tá? No círculo cromático do software, tá? Onde a gente tem o hue como matiz, o S é a saturação. E ele é indicado, aliás, o S é nós estamos falando de brilho, né? Brilho, né? É bright, tá? É o brilho, tá? E ele é indicado por uma escala que varia de 0 a 100%, tá? Ou seja, 0 significa nada de luz, totalmente escuro, é preto, e 100% é quando tem luz total, é branco, tá? É totalmente branco. Então, 0 é preto, 100 é branco. Entre 0 e 100, nós temos as variações de brilho em cada cor, tá? Depois a gente pode ver isso num exemplo prático que eu vou mostrar para vocês, tá? Terceira dimensão cromática, saturação. Aqui que muita gente confunde a saturação e o brilho, tá? Saturação é a intensidade de cor em cada matiz, tá? Ou seja, é quanto colorido é cada cor. Quanto mais colorido for uma cor, quanto mais colorida for uma matiz, mais saturada ela é. Tá? É a quantidade de cor que tem cada matiz. Cada matiz tem o máximo de cor possível. Aí, claro que depende do tipo de material que a gente está falando. Por exemplo, se eu estou falando de tintas, a gente vai ter uma tinta o mais pura possível que for aquela tinta, é o pigmento puro que ela tem, é o máximo de saturação que ela tem. Se eu estou falando de luz, qual é a intensidade máxima daquela luz, é a saturação máxima que ela tem. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, um caderninho. Ele tem uma capa laranja. Tá? Essa aqui é a saturação máxima dessa cor, desse laranja aqui. Então, cada objeto, cada superfície, cada cor tem a sua saturação máxima, que é o 100% de saturação. Tá? À medida que eu vou tirando cor dessa matiz, eu vou deixando essa matiz menos colorida, a gente vai deixando ela menos saturada. Ela não vai ficar nem branca nem preta, porque se ela vai ficar mais branca ou mais preta, ela está perdendo luz ou ganhando luz. Tá? Aí é brilho. A saturação torna ela mais ou menos cinza. Ela vai ficando mais cinza à medida em que ela vai tirando cor, vai diminuindo cor. Tá? Cada cor, cada matiz tem uma intensidade de cinza. Existem matizes mais claras que, à medida que vão se tornando menos saturadas, vão ficando cinzas mais claros. Existem matizes mais escuras que, à medida que vão se tornando menos saturadas, vão se tornando cinzas um pouco mais escuros. Tá? Então, a variação de cinza depende do tipo de matiz original. A matiz, quando vai perdendo cor, vai perdendo intensidade de cor, ela vai se tornando dessaturada, menos saturada, mais próximo do cinza ela vai ficando. Tá? Então, aqui nós temos uma escala de matizes,
à medida que elas vão se dessaturando, elas vão ficando mais próximas do cinza. Nos discos digitais, né, a gente chama de saturação, saturation, é indicado pela letra S, tá? Ela tem uma escala que varia também de 0 a 100. Tá? 100% significa a intensidade máxima, é totalmente saturada, é a cor pura, é a matiz. Tá? 0% de saturação é totalmente dessaturada, é cinza. Certo? Ficou claro, então, essas três dimensões? Matiz, brilho e saturação. São as três dimensões, as três variáveis que podem acontecer numa cor. Então, quando a gente diz uma cor, por exemplo, rosa, rosa não está no disco de cores. Marrom, vejo que não tem marrom no disco de cores. Né? Por que a gente faz um disco de cores de 12 cores, sendo que eu tenho uma porção de cores que não está no disco? Né? Como é que eu posso classificar outras cores que não estão no disco? Muitas cores que a gente pode imaginar, o que a gente pode trabalhar com elas, são, ou a gente pode até dizer que são variações de cores que estão no disco. Por isso que a gente trabalha com um disco de 12 cores, porque várias outras cores podem ser, ou a gente pode identificar como sendo variações das cores que estão no disco. Tá? Um rosa, ou vários tons de rosa, podem ser variações do vermelho, do magenta ou do vermelho claro. Se eu usar ali algumas variações, algumas variações de brilho do vermelho ou do magenta, eu posso variar diversos tipos de intensidades diferentes de brilho no vermelho ou no magenta e ter tons de rosa diferentes. As variações de marrom, bege e outros tons similares podem ser variações do amarelo, do laranja, variação de brilho ou variação de saturação do amarelo e do laranja. Eu vou ter diversos tons de bege, de marrom e tons similares. Tá? Até algumas variações de verde podem ser tons diferentes de marrom também. Tá? E por aí vai. Várias outras cores que eu posso identificar como sendo variações de brilho nas cores básicas do disco. Então, um disco de 12 cores, quando eu começo a trabalhar com dimensões cromáticas, eu tenho uma infinidade quase, quase infinita de variações possíveis. Tá? Certo, pessoal? Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta ou alguma dúvida? Certo, então vamos adiante.
Aqui a gente tem alguns exemplos de tipos de disco de cor, variações de disco de cores ou outras ferramentas, tá? Que servem para a gente utilizar como para identificar essas variações, para identificar essas dimensões cromáticas. Tá? Essa aqui é uma estrela de cores, que é uma variação do disco de cor. Ela é inspirada aquele disco de cor de item que a gente viu na outra aula, né? Que o disco que o item tinha desenhado é uma variação daquele disco de item, tá? E ela tem como base o disco de cor, aqui no meio, a gente pode perceber um disco de 12 cores, só que em cada parte do disco, a gente não tem só as matizes, né? A matiz seria essa área externa aqui, essa principal parte aqui na parte de fora, e a gente tem, então, esses triângulos, como se fossem cones apontando para fora, variação de brilho, né, diminuindo o brilho na parte externa. Então, vejo aqui na ponta de cima, a gente tem o vermelho. Tá? Aqui, então, a matiz, e à medida em que ele sobe, nós temos 3 variações de brilho, diminuindo o brilho. Então, tem o vermelho e 3 variações de vermelho com brilho para dentro, e na parte interna, diminuição de brilho. Tá? Então, além da gente ter as 12 matizes aqui, nós temos uma variação muito maior. Né? Nós temos aqui um número muito maior de cores, e potenciais cores para a gente poder identificar. Nós temos aqui, para cada matiz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para cada matiz, nós temos 7 variações. Tá? Então, a gente tem aqui nesse esquema, nessa estrela, (84 cores, né? Nós temos aqui nesse gráfico aqui 84 cores. É uma paleta de 84 cores. Tá? São 12 matizes. Para cada matiz nós temos 7 variações. Então, são 84 cores. Eu tenho aqui 84 cores para escolher. Eu queria aqui um rosa mais fraco, eu quero um laranja mais fraco. Ali vejo aqui variações de marrom, né? Aqui alguns tons de bege diferente, alguns verdes variados e tal. Então, é um tipo de variações que a gente pode utilizar. Aqui nós temos um outro esquema que a gente já tinha visto rapidamente numa outra aula, que é um sistema tridimensional, que é a árvore de Minzel. Né? Minzel era um cientista alemão que desenvolveu esse sistema tridimensional para mostrar as dimensões. E aqui dá para a gente entender elas como dimensões mesmo, né? Quase como se fossem 3 dimensões de cor. Essa árvore de Minzel ela é muito interessante, porque a gente consegue visualizar na árvore de Minzel as três dimensões da cor muito claramente. A árvore funciona da seguinte maneira: ela tem um eixo central, que é como se fosse o tronco da árvore. Esse eixo central, ela tem na base a cor preta e na parte superior o branco. Então, se nós pegarmos só o eixo, nós vamos ver uma variação de preto para o branco. Tá? Ou seja, nós temos variações de cinza. Lá no eixo, na base, bem lá embaixo, preto, e aí ele vai subindo, variando com cinzas, né? Vai clareando o preto, cinza mais escuro, cinza médio, cinza claro até o branco. Em cima é o branco. Então, tem aqui variação de brilho. Né? No eixo vertical tem variação de brilho. Lá embaixo, o brilho, né, mais baixo, ou seja, 0, e aqui em cima o brilho mais alto, que é o branco. Tá? Os galhos da árvore, que são as partes que vêm do centro para fora, é a variação de saturação. Então, de dentro para fora é a saturação. Bem no centro é a menor saturação possível. Ou seja, não tem cor nenhuma. Bem no centro é os cinzas. Né? Quanto mais baixo o galho tiver, o cinza é mais escuro. Quanto mais alto o galho, o cinza é mais claro.
E bem nas bordas da árvore, ou seja, o que tiver na última ponta aqui, são as matizes. Tá? É matiz. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, vamos pegar esse roxo, né? Se a gente pegar essa cor, o roxo, à medida que eu pegar esse roxo aqui, ou violeta, e for me aproximando para dentro da árvore, eu vou diminuindo a saturação dele. À medida que eu for descendo esse roxo, eu vou diminuindo o brilho. E à medida que eu for subindo, eu vou aumentando o brilho. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de 3 dimensões tridimensional. Esse aqui é um esquema da árvore de Minsel, feito com placas. Né? Esse aqui é um desenho e esse aqui é uma peça realmente que existe, né? Ela tem folhas que podem ser manuseadas e movimentadas assim para se identificar as cores, observando as cores em cada um desses elementos, tá? Não sei se ficou claro, acho que deu para entender como é que funciona a árvore de Minsel. Tem outros esquemas, tá? Alguns deles são teóricos. Esse aqui é o sólido de Ostwald. Tá? Ele é um modelo teórico, ele não chegou a ser construído, existe só em forma de desenho. Tá? Ele é similar à árvore de Minsel, mas ele é formado por uma figura geométrica. Né? E os cubos de cor, que são elementos utilizados digitalmente para definir padronização de cores na internet. Tá? Então, são alguns elementos aí usados de forma digital para que se selecione ou se escolha cores através de esquemas gráficos. Tá? E depois a gente tem as ferramentas de escolha de cor que existem nos softwares e nos sites. Tá? A gente tem aqui embaixo uma tela do Illustrator com o seletor de cores do Illustrator, que eu ia mostrar para vocês utilizando a apresentação. Eu tenho exemplos ali capturados na tela de apresentação, que não abriu, mas depois eu coloco eles para vocês. Eu não tenho acesso ao Illustrator aqui nessa sala, mas depois eu mostro para vocês num outro momento. Tá? E aqui a gente tem alguns aplicativos online, que esses eu vou mostrar para vocês agora. Eu coloquei para vocês ali no Classroom os links, né, para vocês poderem identificar. E a gente vai usar esses aplicativos também mais adiante em outras aulas, para vocês utilizarem eles como ferramenta de seleção e utilização de cor. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa e ver a utilidade que eles têm na hora que a gente vai trabalhar com a cor. Tá? Bom, esses são alguns dos exemplos, né? Espero que tenha ficado claro. Se qualquer coisa, vocês podem me perguntar. Tudo bem aí, pessoal? Certo. Eu vou abrir aqui esses aplicativos aí para mostrar para vocês como é que eles funcionam. Então,
Ué, não está aparecendo? Abriu aí? Não apareceu ainda? Aqui não tá aparecendo nada, Cid? Pois é, deixa eu ver. Pois é, era para estar aparecendo, por que, que não apareceu ainda? Compartilhando. Deixa eu fechar aqui. Eu tô com várias guias abertas, de repente é isso. Tem muita guia aberta. Tentar de novo. Lixo lá de. E agora? E apareceu. Esse aqui é o Color Palette, tá? Esse aqui não é exatamente um círculo de cor, tá? O que, que ele faz aqui? Essa ferramenta nos permite selecionar paletas de cor a partir de cores básicas. Então, eu seleciono aí algumas cores que eu quero, uma combinação de cores que eu quero, e ele me mostra algumas imagens. Ele busca imagens na internet e me mostra imagens que tenham essas cores básicas, tá? Então, aqui ele está mostrando algumas paletas aí que ele tem, sorteou, tá? Mas eu quero criar uma combinação. Por exemplo, aqui, ó, cores quentes, tá? Então, eu clico aqui em paletas de cores quentes e ele vai me mostrar. Claro, como ele é gratuito, ele tem umas propagandinhas, né? Ó, algumas imagens que tem paletas de cores quentes. Então, aqui tem a imagem e aqui do lado as cores predominantes nessa imagem, tá? A imagem e as cores predominantes nessa imagem, tá? E aí vai. Então, aí tem uma lista de cores. Se eu quiser cores frias aqui, cores frias, clico aqui, ele vai me dar uma série de imagens com cores frias. Tá? Então, predominância de cores frias. Tá? Cores contrastantes. Mais adiante a gente vai falar o que são contrastantes, tá? Mas aí ele me dá também cores contrastantes. São aquelas cores que estão opostas no disco, né? Uma ao contrário da outra, tá? Então ele vai me dar. Veja, não é só as cores contrastantes, predominam as cores contrastantes aqui, tá? Aí se eu quiser escolher, então eu tenho aqui em cima, ó, algumas cores. Então, eu vou selecionar as cores que eu quero. Eu quero uma paleta que tem, por exemplo, com duas cores, tá? Eu clico aqui em Two Colors e aí eu seleciono as duas cores que eu quero. Eu quero uma paleta, eu quero uma imagem que tenha como predominantes ciano e marrom. Cliquei nessas duas e aí clico aqui, ó, Pick Up, e ele vai mostrar
imagens que tenham essas cores como predominantes. Vejo que não é que tem só essas cores, tá? São predominantes ou próximas dessas. E ele tem ali mais umas informações sobre as imagens, né? Tem aqui, e aí se eu quiser eu posso fazer uma busca, tem, ó, bege, azul, o que ele chama de cinnamon, cinnamon me ajuda, Thaís, aquele negócio de canela, né? Ciano, cinza e por aí vai. Eu quero, tá, vamos lá pro laranja, ó. Clico aqui no laranja, daí ele já vai. Então, a partir de cada cor dessas que eu acho, eu posso fazer uma nova busca com predominâncias daquelas outras que eu selecionei ali, tá? Então, tem uma infinidade de possibilidades dentro de cada busca que eu faço. Aí, se eu escolhi essa imagem aqui, eu posso clicar em cima da imagem. Ele vai lá e me traz informações sobre a imagem. Claro que algumas imagens não são gratuitas, né? Eu posso usar essa imagem, bom, aí ele vai me dar informações se eu posso usar essa imagem ou não, ou se ela é uma imagem que tem informações a respeito da imagem e tal. Se eu quero postar a imagem no Facebook, se eu quero postar ela, né? Compartilhar e assim por diante. Tá? Então, vejam, tem diversas possibilidades de pesquisa e busca de imagens com esse site aqui. Tá? Gostaram desse? Tem mais. Vamos para o TNI Labs. Esse aqui é muito legal. Tá? TNI Labs é parecido com esse, só que ele me dá muitas outras possibilidades. Tá? Esse aqui eu tenho aqui do lado, uma tabela de várias cores, tem as 12 cores de matismo, um pouco mais de 12, e tem vários tipos de brilho. Então, eu vou escolher se eu quero monocromático significa uma cor só, eu quero buscar monocromático ou uma combinação de cores. Vamos dizer que eu quero buscar imagens monocromáticas, tá? O que são imagens monocromáticas? Imagens que têm como predominância uma cor, tá? Alguém me diz uma cor aí. Deixa eu achar o... Fala uma cor aí, alguém. Uma só. Roxo, tá. Vamos lá. Então, eu vou escolher um roxo aqui. Eu vou colocar por aqui, ó. Tá? Ó. Eu clico ali no roxo e ele vai e abre aqui uma tabela com várias imagens que têm predominância de roxo. Olha só. Ele faz uma busca em vários sites, achando imagens que têm a predominância do roxo. Tá, se eu gostei de alguma imagem dessas, eu posso clicar em cima da imagem. Ó, ele vai me dar aqui informações sobre a imagem, dados sobre a imagem. Se eu quiser, eu posso clicar aqui, ele vai abrir numa outra guia, né, a imagem original. Ela está no Flickr. Aí eu vou ver se eu posso usar essa imagem, se ela não tem direitos aqui. Ó, aqui fala que ela tem alguns direitos. Tá? Vou ver se eu posso baixar ela ou não. Tem dados quem é o autor da imagem e tal, e assim por diante. Tá?
Acabei fechando a guia. Espera aí. Acabei fechando a guia. Isso é monocromático. Se eu quiser combinação de cores, eu posso escolher duas cores, tá? Então, por exemplo, roxo e amarelo. Então, vou clicar num tom de amarelo aqui, ó, aqui. Opa. Escolhi roxo e amarelo, tá? Então, ele abriu todas as possibilidades que tem como predominante roxo e amarelo. Veja que aqui do lado eu tenho, ó, o roxo e o amarelo, né? Aparece aqui o roxo e o amarelo. Claro, a mesma coisa, eu posso clicar em cima da imagem, selecionar a imagem e buscar essa imagem, tá? Mas se eu quero, aqui eu quero porcentagens iguais de roxo e amarelo, tá? Mas eu quero variar um pouco, eu não quero esse roxo, eu quero um outro tom de roxo. Então eu clico aqui na bolinha colorida aqui, ó. Ele abre um disco de cor e eu posso fazer variações. Vejam que aqui eu tenho, ó, as matizes na parte externa, tá? E aqui dentro, nessa área, isso aqui é chamado área de mistura, na área de mistura eu tenho as variações de brilho e saturação, tá? Então, tá no roxo, tá aqui. Eu quero um roxo mais claro, eu subo aqui, ó. Ele vai procurar um roxo mais claro. Ó, clico fora, aqui, ó. Select. Tá? Ó, aqui ele vai me mostrar. Aqui esse número que aparece é o código hexadecimal da cor, tá? Então ele identifica essa cor pelo seu código hexadecimal. Eu quero um roxo menos saturado, eu venho para cá para a direita. Eu quero um roxo mais brilho, vai lá para cima. Eu quero um roxo menos brilho, aqui para baixo. Tá? Aí eu clico em Select, ele vai lá, identifica ali e já faz a nova busca. Tá? Mas eu quero com mais amarelo. Então eu puxo aqui, ó, e modifico a porcentagem. Menos roxo e mais amarelo. Ele já faz a nova busca. Tá? Por aí vai, gente. Vejam quanta... Quero acrescentar uma terceira cor. Vou colocar aqui vermelho. Agora eu vou colocar menos amarelo, menos roxo e mais vermelho. Só modifico aqui do lado. Opa, acabei tirando o vermelho. Para tirar uma cor é só clicar ali tem a lixeirinha ali, ó. Tá aí as imagens conforme a especificação que eu coloquei. Eu vejo que para buscar imagens conforme a especificação de cor que eu coloco, esse TinEye aqui é excelente, né? Claro que depois eu tenho que ver se eu posso usar essas imagens, tá? Claro que se eu vou usar assim para fazer um trabalho acadêmico, aí tudo bem, mas se eu for usar profissionalmente, eu tenho que ver se tem direitos, né? Se eu vou usar isso numa embalagem, num folder, uma coisa assim, tem que ver se ela tem, se eu posso usar ela, se tem direito de uso ou não, tá? Mas vejam como é útil, né? Como é prático esse... Certo, pessoal? Já conheciam esse site aí? Qual é o nome desse site, Cid? TinEye. Tá? Eu coloquei o link ali no Classroom, tá? TinEye Lab. Aqui, eu coloquei aqui no chat, tá? Bom, vamos ver o Paleton. O Paleton é uma ferramenta para... esse aqui não é para buscar imagens, tá? Não é uma ferramenta de busca de imagem.
É uma ferramenta para identificar a cor e para criar paletas de cor, para criar padrões de cor. Esse aqui nós vamos ver mais adiante como utilizar outros recursos, tá? Assim como o Color Adobe, tá? Que é uma outra ferramenta da Adobe que também tem vários recursos. Esse aqui tem muitos recursos, tá? Dá para usar muita coisa dele. Eu vou mostrar para vocês uma das ferramentas dele agora, tá? Uma das ferramentas, que é a identificação de variações de dimensões cromáticas. Tá? Depois a gente pode começar a criar misturas de composição de cores. Depois nós vamos ver mais adiante como criar misturas de cor. Tá? Então, vejam, ele tem o disco de cor, né? O nosso famoso disco de cor. Tá? E aí eu identifico a matiz que eu quero, para ver variações dessa matiz. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no azul, tá? Ó. Cliquei no azul, tá? Aí, aqui na matiz, que é o círculo, no círculo que tem as matizes, cliquei aqui na matiz azul. Na parte interna, no círculo interno, eu tenho as variações. Então, veja, quando eu clico aqui, ó, aparece todas as variações possíveis. E aqui do lado, nesse quadrado, eu tenho as combinações dessas variações. Então, veja, à medida que eu vou mexendo aqui nessas bolinhas, as combinações de variação vão mudando, tá? Ó, eu tenho aqui mais claro, eu vou puxando as bolinhas para perto, elas vão ficando mais próximas do centro, vai combinando mais com o azul neutro. Para fora, aqui o azul mais escuro. Aqui ele está menos brilho, então eu puxo para cá, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Isso quer dizer que eu vou ter aqui combinações com 5 tonalidades diferentes. Tá? Eu tenho aqui azul, tons de azul mais, aqui um pouco menos saturado, aqui com um pouco mais brilho, e aqui por diante. Então, a gente vê as combinações diferentes. Eu posso também puxar eles, ó, mais para cá. Eu vou ter todos eles com mais brilho. Então, tudo ficou mais claro, com mais brilho, com as mesmas variações de saturação. E aí eu vou criando essas combinações aqui e vou vendo que tipos diferentes de variação. Isso aqui é para criar combinações, tá? Ele me permite criar combinações diferentes de cor. Então, todas elas vão me permitir fazer essas combinações. E se aqui eu movimento todas essas bolinhas junto, né? Vocês veem que eu estou puxando, puxo uma, vai todas junto. Se eu quiser movimentar uma por uma, eu tenho que apertar Shift. Daí eu movimento cada uma individualmente. Tá? Depois que eu criei a combinação, eu posso salvar essa combinação. Exportar, eu posso exportar essa combinação e abrir, por exemplo, num Illustrator e usar essa combinação lá, ou criar uma paleta de cores no Illustrator com essas cores aqui, né? Eu quero saber, ó, essa cor aqui, que cor é? Eu clico em cima dela, eu tenho ali o código HTML dela, tá? Que é o código hexadecimal. Essa aqui, qual é o código hexadecimal dela? Ele me dá aqui várias... A gente vai ver tudo isso mais adiante, tá, gente? O que é o código hexadecimal, o que é todas essas especificações aqui, tá? Ó, aqui o hue dela, o hue, que é aquele que eu falei para vocês, ó, a matiz 272, luminosidade é o brilho, tá? Depois tem o código lab. Então, todos esses códigos aqui de cor nós vamos ver mais adiante. A gente vai entender qual é a especificação dessa cor. Tá? Então, aqui, ó, ele é uma matiz 272 graus com luminosidade 18,9%. Tá? Essa aqui, ó, 270 graus com luminosidade 9,6%. Tá? É o brilho. Então, aí por aí vai, a gente pode saber exatamente que cor é cada cor dessas aqui, qual é exatamente a característica de cada uma delas.
certo? E vamos ao Color Adobe. É muito similar ao Paleton, né? Tem o círculo de cor, eu vou colocar aqui em monocromático, que é para a gente ver uma cor, né? Monocromático, nós vamos escolher uma cor. Então, eu seleciono a cor que eu quero, vejo que ele aqui não está na posição aquela tradicional, que é o vermelho na parte de cima. Mas vamos lá, escolhi aqui o azul. Vou colocar, posso clicar aqui, arrastar. E ele vai me dar aqui 5, esse é o padrão dele, 5, tá? Mas eu posso mudar, eu quero, em vez de ter 5 combinações, eu quero 6 ou 7 variações, eu posso variar isso aqui, criando outras variações da cor, tá? Com mais brilho, eu clico ele aqui para dentro. Aqui a saturação, ó, essa bolinha aqui vai mais ou menos saturado, está um pouco travado aqui. Aqui a bolinha do brilho. Então, eu vou colocando mais brilho, eu vou puxando ela para dentro, vai aumentando o brilho. Aí eu consigo identificar combinações de cor com mais brilho ou com menos brilho, se eu vou puxando ela para fora. E vai me mostrando aqui as possíveis combinações que tem, tá? Também, ó, criei essa combinação. Aqui embaixo tem para cada cor dessas especificações, que depois nós vamos ver direitinho o que são cada uma dessas especificações. E se eu quiser salvar essa combinação toda, eu posso salvar e abrir direto no Illustrator, tá? Muito bem, gente. Certo? Entendido? Temos várias ferramentas, tá? Claro que principalmente essas últimas duas que a gente viu, o Paleton e o Adobe Color, a gente vai trabalhar mais com elas mais adiante, quando a gente começar a ver direitinho a questão de combinações de cor, tá? Hoje é mais para a gente entender essa questão de matiz, brilho e saturação, tá? Então, vamos ver o trabalho de hoje, o trabalho da semana, como é que é. Vou apresentar o trabalho para vocês e depois, como a gente tem feito sempre, né? Eu fecho aqui, encerro a gravação e fico aqui à disposição para ajudar vocês no trabalho, para tirar dúvidas, e vou ficar olhando os trabalhos anteriores também que vocês já estavam fazendo para ajudar vocês, certo? Vamos lá, então. Deixa eu fechar aqui. Professor? Sim. O Henrique estava perguntando como é que é esse processo de botar do Adobe Color para dentro do Illustrator. Ou a gente vai aprender isso? Nós vamos falar nisso mais adiante, tá? Tá, tudo bem. É que ele é um pouco ansioso. Mas tudo bem. É que assim, ó, é que tem muitas outras ferramentas ali no Adobe Color, tá? E a gente vai ver mais tarde como trabalhar com esses outros recursos que ele tem, tá? Então, porque para a gente criar aquela paleta de cores ali, a gente salva essa paleta de cores, tá?
e aí quando a gente salva essa paleta, a gente pode abrir ela a gente salva no Adobe Cloud, e aí, salvando no Adobe Cloud, a gente pode abrir ela no Illustrator, tá? Então, nós vamos ver isso mais adiante, porque senão é muita coisa, tem vários passos ali, e aí fica muito complicado para a gente fazer isso agora. Então, um pouquinho de paciência. Tudo bem. Bom, vamos lá. O que vocês vão fazer nesse trabalho? Parecido com aquele trabalho 1 que vocês fizeram, só que esse aqui é bem mais interessante. Tá? No trabalho 1, vocês tinham lá um esquema onde vocês tinham que fazer as 6 cores do espectro cromático, colocando imagens em cada uma das cores. Lembram disso, né? Então, tinha ali um retângulo com um espacinho ali. Em cada cor, você tinha que colocar uma imagem que representasse aquela cor. Tá? Agora, vocês vão criar uma composição visual com imagens também. Dessa vez, só vale imagens fotográficas, então não vale desenho, tem que ser só fotos. Tá? Só que vocês vão criar uma composição. O que é isso? Vocês vão criar como se fosse um quebra-cabeças, tá? Com várias imagens, todas com a mesma matiz, só criando variações dessa matiz. Então, por exemplo, vocês podem pegar várias imagens verde, que tem predominância de verde, mas criando variações desse verde. Um verde escuro, um verde claro, um verde saturado, um verde dessaturado, várias tonalidades de verde e fazer uma composição toda ela com esses verdes. Ou rosa, ou verde, ou azul, tá? Criando uma composição com várias dessas tonalidades. Como é que é essa composição? Vocês vão seguir um gráfico de acordo com um dos 3 modelos que tem aqui. Ó, vou mostrar para vocês. Vocês vão... Ih, tá bem fraquinho aqui. Dá para ver aí? Sim. Tem 3 modelos, tá? O modelo A, eu coloquei os modelos para vocês ali no... Eles estão em Illustrator, tá? Os modelos, vocês podem baixar os modelos, estão em Illustrator. Se alguém quiser o modelo em outro formato, em PDF, eu posso mandar para vocês em PDF também, tá? Eu coloquei em Illustrator porque eu acho que fica mais fácil para vocês trabalharem, mas se vocês quiserem em outro formato, vocês me peçam que eu posso mandar também, tá? Aqui eles estão reduzidos, mas o tamanho original deles é em A4, tá? Vocês vão ter que fazer. Então, aqui está o modelo A, que é esse retangular, vários quadradinhos. Cada retângulo desses, uma imagem. O modelo B são triângulos, e o modelo C são esses radiais aqui. Então, vocês vão escolher um desses modelos, ou A, ou o B, ou o C. E, a partir desse modelo, vocês vão preencher cada espaço desses, cada forma desses aqui, com uma imagem diferente, formando a composição com as cores. A cor que vocês escolherem, que é uma das cores do disco. Vocês vão escolher uma das cores do disco e preencher todo ele com essas cores, com variações dessa cor. Tá? Aqui tem um exemplo. Vocês vão dar um título. Né? Ó, aqui tem um exemplo. Esse é um exemplo. Foi usado o modelo A. O título é esse aqui, Mosaico Verde. Vocês podem usar outro título, podem... Tá? Procurem usar a criatividade, né? Tentem fazer isso de uma forma mais criativa e tal. Mas não pode mudar o formato do modelo, tá?
Não pode criar outro modelo. Tem que ser um desses 3 modelos e todas as imagens têm que ser fotos. Eu posso escolher um tema? Tipo, se eu quiser usar só fruta. Posso usar só fruta? Pode. Tá. Tá? Desde que siga esse padrão de cor, tá? Por exemplo, ó, a minha máscara hoje é monocromática. Tá, mas ali tem roxo no meio, não tem problema, então? Não tem Tipo, de roxo. baixo ali. Não sei se é exatamente um roxo, mas aquela última foto ali já não segue o... É um verde dessaturado. Nossa, não dá para ver direito. É um abacate isso, né? É um abacate. É um verde dessaturado, é um verde é um verde acinzentado bem escuro. Quase preto, né? Mas, como eu disse, não precisa ser só, né? Ele tem que ser predominantemente verde. Aqui, por exemplo, tem uns pontinhos vermelhos. Tá? Aqui tem uns tons assim de... quase não tem outra cor. Tá? Mas tem ali alguma coisa de amarelo, tem, né, alguma coisa meio azulada. Não precisa ser só verde, mas tem que ser predominantemente verde. Não pode ter nenhuma outra cor que se destaque mais do que o verde. Ou se for, por exemplo, laranja, não pode ter, de repente, uma outra cor que chame mais atenção que o laranja. Tá? Prof, o colega perguntou ali, tem que ser imagens nossas ou pode ser da internet? Não, qualquer imagem pode ser. Claro, o ideal, vocês podem pesquisar na internet, né? Se quiserem fazer imagem de vocês, podem fazer também, tá? Pode fazer. Mas aqui pode ser pesquisa de internet também, né? Por isso que eu mostrei para vocês essas ferramentas de busca aí, né? Então, se vocês usarem o TinEye ali, por exemplo, fica bem fácil de fazer isso, né? E aí vocês têm Tá bom. quase que vocês vão ter quase que o trabalho vai ser só de encaixar as imagens, buscar as imagens e encaixar. É claro que tem que selecionar umas imagens que sejam boas, que sejam interessantes. E o ideal, assim, é vocês buscarem fazer a composição, não é só largar as fotos de qualquer jeito, é fazer uma composição que tenha pelo menos algum critério. Esse exemplo que vocês têm aqui tem um critério. As mais escuras estão na parte de fora, as intermediárias, né, na parte de dentro e as mais claras no meio. Então, tem um critério, tem uma lógica aqui. O brilho vem de fora para dentro. Menos brilho na parte de fora, mais brilho na parte de dentro. Então, tem uma lógica. Elas não foram colocadas de qualquer jeito aqui, as imagens. Tá? Então, existe um pensamento na hora de colocar as imagens, existe um critério, existe foi pensado, né? Então, é isso que é interessante, é vocês criarem alguma coisa que faça sentido na hora de colocar as imagens. Não é só pegar as imagens e, eu vou colar ela de qualquer jeito nos espacinhos ali, tá? Tentem fazer alguma lógica, criar algum sentido no que vocês estão colocando, tá? Certo, pessoal? Eu vou, então, fechar aqui a gravação. Fico aqui até as 9h30 para ajudar vocês, tá? E tirar dúvidas sobre esse e sobre os trabalhos anteriores também.